Olá pessoal, um bom dia para vocês, né? Vou esperar um minutinho só, né? Para o pessoal ir chegando. Essa é a nossa aula sobre observador e participante, tá bom? Eu vou começando rapidamente porque eu não quero enrolar. Nós vamos fazer o seguinte, gente, nós vamos dar uma olhada nesses termos, nós vamos analisar um pouquinho, muito rapidamente, né? E depois a gente vai puxar para o nosso trabalho e a gente vai compreender certas coisas que eu quero jogar aqui, além do participante, né, do observador, quero que você reflita, tá bom? Eu vou pedir para você, depois dessa live, você dar uma olhadinha nos vídeos e perceber que houve até uma mudança em alguns vídeos que eu solto aí que tem, né, a frase do dia, falando para você se lembrar, volta para a consciência, volta para a consciência. Lá você vai perceber uma mudança em alguns vídeos para os últimos vídeos, tá bom? Então vamos lá, né, sem mais delongas, né, observador participante. Duas palavrinhas, né, derivadas principalmente da física quântica, né? Não vou entrar nisso daí muito, só en passant, só por cima, assim, porque o pessoal, muita gente já sabe, conhece. Quem não conhece não precisa se aprofundar, eu vou explicar por alto, né? Os experimentos de física quântica, né, lá no passado, indicaram que a interação da consciência altera um experimento físico lá, altera um sistema, né, de experimentação física em laboratório. Tem gente que acredita nisso piamente, fala que isso é assim, e tem gente, né, acadêmico, ortodoxo, que combate isso, fala que não tem nada a ver, que é tudo besteira, que é tudo bobagem, né? E tem o seu Kalunga que fala, olha, a física quântica, né, o espírito Kalunga que trabalha com a gente, ele fala assim, a física quântica é uma pista, não é a explicação do fenômeno, né? Passa por cima, dá uma pincelada, dá uma pista para vocês de como as coisas funcionam, tá bom? Então, não é para você nesse trabalho mergulhar nessas coisas, porque o que interessa é a gente fazendo coisa com a gente, tá bom? Então, o observador, né, e o participante veio também de um cientista chamado John Wheeler, que trabalhou com a física quântica, né? Muita gente conhece esse nome por causa de outras pessoas que trabalham com espiritualidade, expansão da consciência. A novidade aqui é que assim, a gente vai pegar esses termos e nós vamos nos apropriar dele para adaptar para as nossas necessidades, e eu vou explicar bem claramente por quê, né? O observador, o que ele faz? Ele observa, ponto final. O participante, o que ele faz? Ele participa, né? Essas são as duas coisas que você tem que guardar principais. O observador observa, o participante participa, né? Vamos sequestrar as palavras e colocar no contexto do Kalunga, no contexto desse trabalho, né? Você vai participar daquilo que você não gosta? Você não quer, né? Então o que você faz? Toma distância, só observa, né? Eu tenho que passar essas coisas porque a gente tem que criar mecanismos que são fáceis da gente lembrar para nos auxiliarmos numa mudança comportamental. Mas por trás dessa mudança comportamental tem outras coisas que são automaticamente mexidas quando você toma as rédeas do seu emocional. E eu vou explicar melhor. Vocês vão conectar tudo certinho, principalmente quem já acompanha o trabalho vai entender. Olha, autoconfirmativo, é a gente que faz, tudo começa e termina na gente. Beleza, mas agora a gente vai pegar e criar um gatilho emocional para nos auxiliarmos na mudança de comportamento, para a gente, nós nos tornarmos mais aptos, né, a cruzar com as linhas de possibilidade desejáveis. Aquelas que a gente quer e não as que a gente não quer, tá? Por que eu falo isso? Porque como a gente foi muito mal educado, né, uma boa vontade, nossa, uma boa vontade de ajudar os outros, de ajudar a gente mesmo, de sair dessa enrascada que a gente se meteu, né? A gente
Né? O dia a dia, né, gente? Do que você está falando, Marco? Do dia a dia, das pressões, do dia a dia, das contas, das coisas que a gente aprendeu, que são gatilhos negativos, que fazem com que a gente se sinta acuado, nervoso, triste, chateado, ou a gente olha para alguém que a gente gosta, que a gente ama e que a gente quer ajudar. Mas até para ajudar, como disse o Calunga, tem jeito certo. Não se ajuda de qualquer jeito, principalmente quando você não sabe nada de você. Quando você não sabe nada de você, ao invés de se ajudar, se atrapalha, né? Porque você está numa fraqueza, numa postura de eu preciso tirar a pessoa da enrascada. Por quê? Porque você se sente na enrascada. Porque você ainda obedece condicionamentos, uma visão de vida muito restrita. Ah, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, gente. Calma que eu chego lá. Preciso dar o contexto para você entender o que você está fazendo com você quando você usa esse gatilho emocional, né? Horas, você chegou nesse trabalho, está escutando que tem linhas de possibilidades, tem multidimensionalidade, tem um monte de coisa que você não conhece a respeito de você, tem um monte de sensibilidade sua que está misturada com um monte de gente, porque você não sabia dessas coisas e a sua má educação acabou fazendo você se entrelaçando. Calunga não gosta, mas eu vou usar. Se entrelaçando sua energia, conectando sua energia, misturando sua energia com todo mundo, você não sente você direito, não sente sua sensibilidade, sua mediunidade baixa vibração. Quer dizer, acontece um monte de coisa porque você não sabe dessas coisas. E são coisas que fazem com que você reproduza mais do mesmo no mundo. Você quer sair da encrenca, mas ninguém te contou direito como fazer isso com você. Nesse curso a gente conta. E eu tenho que contextualizar para te falar, olha, é por isso que você está usando essa ferramenta. É por isso que você vai usar observador participante. Porque tem uma série de coisas que estão conectadas com isso. Quando você interfere em você, né, faz um padrão de interferência em você para mudar isso, né, para você se distanciar um pouco das atitudes que você toma sempre, achando que você está ajudando, na verdade você está atrapalhando, você está reproduzindo mais do mesmo, você está sempre se colocando como um salvador de uma situação ou vítima de algo. Assim, tem um contexto, tem uma motivação por trás daquilo que você faz com você. A atitude que você toma diante das coisas do dia a dia, das pessoas que você ama, do seu trabalho. Você está representando um papel, né? E esse papel faz com que você projete mais do mesmo. Meu Deus, você é louco, Marco, eu tô aqui, tem uma pessoa do meu lado, ela é uma pessoa diferente de mim, eu pego no corpo dela, olha, eu sei, só que não é assim que funciona, eu não posso fazer nada, as coisas têm milhares, milhões de versões de cada um de nós. Né? Se você compreender que você não precisa salvar ninguém, que você não precisa fazer nada, você pode ficar na sua, você pode ajudar a participar, mas sem se atirar. Se você souber fazer, você vai ver as coisas mudarem diante dos seus olhos. Né? O que acontece? Qual que é a dificuldade? É que a gente é viciado em ter uma ideia de mundo e fazer sempre igual e achar que as pessoas são assim, assim, assado. Por isso que o Calunga fala que tudo é crença, tudo interfere, tudo é crença e de acordo com a sua crença a natureza responde. E essa é a função das linhas de possibilidade. Se você comanda isto, se você é um participante consciente, você começa a puxar o freio de mão, falar, peraí, vamos ver se esses caras estão loucos ou eu tô bobalhão, né, na existência sem saber essas coisas, me ferrando, né? E perdendo a oportunidade de realmente mudar de vida. Chega de fazer curso que não faz sentido, um monte de gente falando um monte de abobrinha e a coisa é mais simples. Né? O truque, gente, do sistemão é esse. A coisa está na nossa mão, mas eles embolam tanto a nossa visão, nossa vista, nossa cabeça, que a gente não consegue perceber que é simples. Ficou difícil porque o nosso jeito se tornou difícil. Porque a nossa visão de mundo está enganada. Como diz o outro, não dorme não. Nossa visão de mundo está enganada. Você está vendo só por uma coisa de funil. E como sua consciência, às vezes até ela faz isso para te proteger.
Porque a sua mente não está preparada para de repente se abrir, tomar contato com um monte de coisa, perceber que você está sempre acompanhado, daqui a pouco... Por quê? Porque você está mergulhado num monte de informação que diz que você é fraco, que diz que você não pode, que diz que as coisas te pegam, que a doença te pega, que o obsessor te pega, que as pessoas te perseguem. Então, às vezes precisa comprimir porque você não está preparado para a informação. Na hora que você começa, não, peraí, nada me pega, eu sou a lei, aí você começa a favorecer o processo, a sua consciência, o seu eu superior, né, as consciências que estão do seu lado, que gostam de você, que querem, né, te favorecer, te inspirar, fazer aquelas coisas, as coincidências, né, as sincronicidades aparecerem, elas começam a perceber que você está mais aberto para entender uma verdade maior, aí a coisa começa a parar de pegar no seu pé. Por quê? Você parou de pegar no pé dos outros, para perceber que você está enganado com a vida, está enganado com as coisas. Tá? Por que você está falando isso, Mar? Porque agora eu vou soltar uma coisa que é para vocês pensarem que está no contexto dos dois gatilhos. Se você observar os vídeos que tem colocado aqui, né, sempre tem lá, expansão da consciência, eu mudei. Alguém percebeu isso? Está escrito lá, consciência da projeção. O que é isso? Consciente da projeção. Tudo, agora eu quero que você pense, antes de eu entregar o conteúdo principal dessa aula, eu quero que você pense, se tudo é projeção e tudo tem versão, qual o papel que as pessoas, as coisas e as situações estão desenvolvendo na sua vida? O que eles estão, qual que é a mensagem por trás da atitude deles? Corre, me salva? Faz alguma coisa por mim? É cobrança? Qual que é a mensagem principal que está atrás das situações, do seu emprego, das pessoas que estão em volta de você? O que eles te entregam e qual que é o seu impulso? O que você vai sair correndo fazer? Agora eu quero que você pense nisso. Por quê? Porque atrás disso está a sua missão, o seu roteirinho, aquilo que você escreveu lá no astral, na outra dimensão, o nome que você quiser dar, que você falou que você ia fazer. E aí você se encrencou, você não está sabendo o que você está fazendo, você quer uma vida melhor, quer dinheiro, quer prosperidade, quer saúde e tal, mas você se encrencou com uma missão, né? Que agora, nesse trabalho, com consciência, você pode se desvencilhar dela. Por que é que eu estou falando isso? Porque o participante e o observador são os gatilhos que eu quero que você use. Por quê? O observador observa e solta. Ele não participa. Mas o observador do experimento, ele altera a experiência, porque ele olha e a onda altera o negócio do experimento da física quântica. E quando ele não olha, é outra coisa. Para com essa meleca. Vamos usar só a palavra. No nosso conceito, por isso que eu falei barra calunga. No nosso conceito, o observador observa. Quando ele observa, ele não pega. Ele não critica, ele não faz nada. Como eu falei na outra aulinha, que eu vou tirar daqui porque não está legal. Eu preciso contar para vocês uma história para chegar no gatilho, para você compreender o que você está fazendo, para você usar quando for necessário. O observador, guarda essa imagem, é você no meio de um rio raso, olhando as águas passarem, sentindo pela pele, passando e indo embora. Você não faz movimento emocional, você não se comove, você não se prende, você não critica, você não faz nada. Você deixa passar. O que você está dizendo para a vida quando você faz isso? Vida, essa linha de possibilidade, onde eu banquei o herói, onde eu banquei o justiceiro, onde eu banquei o maloqueiro, onde eu acredito que eu sou um porcaria, onde eu acredito na política, na economia. Gente, é linha de possibilidade, é real, não é brincadeira. Isso só vai saber se isso é verdade se você fizer. Faz o que o tio Marco está falando para você entender, sentir e outra, volta para contar. Conta o seu estranhamento, o que você sentiu, né? Quando aquela pessoa veio querer capturar a sua atenção, né? Entre aspas, te jogar numa linha de possibilidade, ó, bad vibe, negativo, onde você não é nada, onde você é um missionário que vai salvá-lo, onde você é não sei o quê. Você tem outras coisas por trás da sua atitude. Então, quando você se coloca de pé no rio e deixa as águas passarem, você não se envolve. Entendeu o gatilho? Eu não me envolvo.
eu não critico, eu sou poder, mas o outro também é. O outro quer acreditar em Cristo, quer acreditar em problema, quer acreditar em doença, quer acreditar que é fraco. Tem direito, eu não vou salvar, porque tem jeito de ajudar. Quanto mais você fizer isso, mais você soltar aquele instrumento que está te trazendo problema, mais você contribui para dizer para a vida que você não precisa mais disso, que você não é mais aquele missionário, aquele maluco que você foi, né? Mais você está liberando aquela pessoa para mudar ela, você vai puxar uma versão melhor dela, porque você está se colocando numa situação neutra, onde o instrumento que você é para socorrer, para pagar dívida, para fazer alguma coisa, você não é mais necessário isso. Você está mudando o seu ser. Olha, com um simples gatilho, entendeu? Um simples gatilho, olha quanta coisa você está mexendo no dominó natural da vida. O observador, ele é neutro, ele é o caminho do meio, ele imita a atitude do todo, ele vive e deixa viver, ele só deixa passar. Ele não critica, ele não briga, ele não tenta corrigir, né? Às vezes a pessoa... E é nos detalhes, viu, gente? É nos detalhes, tá bom? Uma coisa corriqueira do dia a dia. Olha, você tá vendo aquele passarinho? Ele é verde. Você tá olhando, você tá vendo outra coisa. Você tá vendo azul. Concorda, é verde. É legal, verde. Nossa, que bonito, né? Não é para brigar, porque é uma questão egóica. Quando você começa a engalfinhar com coisas simples do seu dia a dia, é ali que você detecta o quanto você está iludido, querendo validar, né, um buraco interior. Por quê, gente? Porque a gente é ensinado, eu quero ligar essas coisas para você compreender muito direitinho, né? A gente é ensinado a não se escutar, a se desrespeitar. E aí a gente usa as relações, às vezes, para tentar, né, tapar esse buraco. Uma necessidade de ser ouvido, uma necessidade de ser compreendido, uma necessidade de ser validado, da pessoa concordar comigo, porque aí eu me sinto reconfortado no meu coração. Por quê? Porque eu estou numa grande encrenca? Porque a vida é uma bosta? Porque tudo é uma pressão, eu estou contra. Eu estou falando coisas para você pensar. Por que é que você é turrão? Porque você foi ensinado, porque você foi machucado. Que agora, a consequência disso é continuar machucando e ser machucável, e machucar os outros. Mas não faz de propósito. É porque você quer preencher aquele espaço, quer sentir-se uma voz válida, né? Mas você não se valida, você não olhou para você com carinho, você não percebeu que você é um projetor de realidade, que você é uma pessoa capaz, cheia de sensibilidade, cheia de coisas, de dons maravilhosos, coisas maravilhosas que foram enterradas debaixo desse treinamento de merda, como disse o Calunga, nessa ilusão coletiva. Tá bom? Então, o observador no nosso trabalho, ele é o todo que observa a experiência e deixa passar, né? As motivações, as discussões corriqueiras do dia a dia, é lá que você tem que aplicar isso. Entendeu? É no agora. Você faz isso hoje, você vai achar muito esquisito. E quem está com você, habituado com o seu jeitão, também vai achar. A pessoa vai perguntar para você, você não vai discutir comigo? O que está acontecendo? Não, nada, eu acho que você está com razão, tudo em paz. Cada um tem sua razão. Você não precisa validar o seu ser em cima da razão dos outros. Entendeu? O que você ganha com isso é muito maior do que o que você perde no agora, no corriqueiro, naquela pessoa que você quer, né? Eu preciso ser escutado, ou alguém que você quer salvar porque você está escutando esse curso, está sentindo na pele, está percebendo que as ideias colam, fazem sentido, tem uma sequência, não são difíceis de aplicar, aí você quer mostrar para o outro, olha esse curso, olha o Marco, para com isso, não faz nada, aplica e sente. Tá bom? O observador é como uma pessoa no meio de um rio raso, cristalino, claro, vendo as águas passarem. Passa, eu não faço movimento, não tem emoção, não tem comoção, não tem energia, não tem ligação. Não tem ligação, a natureza fala, que coisa estranha. Ele não se liga mais com as coisas, com o problema dos outros, com porcaria, com nada.
acho que essa linha de possibilidade não serve mais para ele. Acho que eu vou trazer outra experiência, vamos ver se ele está firme. Por isso que é necessário ter consciência, manter a consciência, porque o dia a dia chama, convida com cara de bonitinho, com cara de amiguinho, com cara de parceiro, com cara disso, com cara daquilo. Se você não ficar atento, lúcido, você cai no treinamento. Treinamento qual que é? Cristão. Né? Não quero ofender ninguém, mas tem rolo. Tem rolo que depois eu vou contar para vocês que é muito mais grave do que parece, né? Muito mais grave do que as pessoas falam. E, como disse o Calunga, eu sou meio louco mesmo, falo, dane-se. Né? Pronto. Né? Esse é o observador. Eu preciso falar do participante? Eu vou falar, né? O participante participa do que é bom. Opina, faz festa, né? Fala em voz alta. Nossa, deixa eu ver aqui. Ó. Thelma, hoje você vai ganhar na loteria. Vou mesmo, vou ganhar. Thelma, hoje você vai receber uma promoção, tudo de bom vai acontecer. Aí você fala, aí você participa, você faz festa, você conta para os outros, você compartilha, aí você participa. Entendeu? Depois a gente fala sobre isso. Aí você participa da energia, convida os outros, divulga, fala que é bom, mas aí tem um negocinho que você tem que prestar atenção também, que você vai ver. Olha, cada coisa que a gente fala, você vai perceber uma crença, uma sacanagem, você vai perceber. Ao você se tornar o participante daquilo que é bom, daquilo que você escolhe, você vai perceber que vai ter uma vozinha. Ai, você é besta. Vai ter gente te olhando com inveja. Pronto. Pegou mais uma crença, com inveja. Não fala, não divulga essa notícia boa, essa coisa boa que você está fazendo. Marco, não vem contar esses gatilhos. Não conta para as pessoas, você ralou tanto para conseguir entender as coisas, conseguir ter um descolamento, perceber, fazer as coisas acontecer. Por que você vai contar? Tem a inveja, vão te copiar. Entendeu? Aí você vai pegando, vai percebendo, fala, olha que sacanagem, mais uma crença de fraqueza, mais uma crença de sacanagem. Vai se danar. São múltiplas possibilidades, são infinitas linhas de possibilidade. Eu não sou fraco, vai imitar, não interessa o que vão fazer, o que não vai. Interessa eu estar feliz comigo, fazendo o que eu amo, compartilhando, acreditando. Isso que interessa. Interessa eu dar força para mim. Eu participar numa postura de poder, de entendimento, de saber o que eu estou fazendo e não ser mais um trouxa que está aí fora fazendo as coisas achando que não tem consequência. Né? Então o participante, ele faz festa para aquilo que te eleva. Né? E o observador, opa, fora. Né? Não critica, ele dá o direito das pessoas fazer o que quiser. Tá bom? Guardaram o conceito? Tá? Eu não falei mais assim, que a pessoa está perguntando aqui, né? Eu falo sobre o quê? Espiritualidade, expansão da consciência, né? Esse é o nosso trabalho. Esse perfil aqui é um curso livre, com todo o conhecimento que você precisa para parar de pisar na bola com você, sentir a experiência, fazer, arriscar para ver onde vai dar. Tá? Não tem nada assim que autoagressivo, não tem nada para você temer. A única coisa que você vai temer é a boca dos outros, porque você não vai ser mais igual, você não vai ser mais o mesmo. E os outros vão achar muito esquisito, vão achar muito estranho. Você acha que é muito comum uma pessoa fazer isso que eu acabei de explicar para vocês aqui? Não é. Olha o que eu expliquei, reflete, olha o comportamento das pessoas que estão em volta de você, você vai tomar um susto e falar, nossa, ninguém é neutro no assunto do outro. O outro quer sempre ter uma razão, sempre quer te empurrar um negócio, né? E a gente tem muita dificuldade nisso, gente. Isso atrapalha demais, né, a nossa experiência. Atrapalha demais a gente projetar uma realidade que a gente quer, né? E isso tem a ver, presta atenção, do que eu falei. Vou falar pela última vez. Antes eu colocava assim, expansão da consciência. Agora eu coloco assim, consciência da projeção. Por quê? Porque é tudo projeção. Cada coisa, pessoa e situação representa na sua vida uma crença que você tem.
Se você mudar você, o instrumento para de ser, né, necessário e outras versões daquelas coisas, pessoa, situação, vão começar a convergir para o seu caminho. O segredo é manter. Por isso o gatilho positivo emocional. Participante, observador. Tá bom? Tô falando aqui, não custa nada, dê o primeiro passo. E olha, eu peço para vocês, porque isso é uma coisa tão assim elaborada, refinada, tão verdadeira, que eu quero que você venha me contar a experiência, tá? Essa aula vai ficar aqui. Eu quero que você venha me contar a experiência, o incômodo. Olha, Marco, realmente eu mudei esse comportamento, eu senti um incômodo. A pessoa que eu convivo e tal, ela sentiu um incômodo. Ela tentou me puxar mais para eu falar mais, para eu discutir ou para eu colocar minha posição. Você vai ver que você vai causar um rebuliço em volta, um incômodo, uma coisa até sua, energética. Você tem aquele hábito, você fala, não vou, não, eu não ligo, eu não gosto, não é isso que eu quero, eu não quero isso para mim. É uma situação negativa, é alguém falando que o meu sistema imunológico é um lixo, eu estou sempre doente. Eu falo, é verdade, tá, mas por dentro eu repito para mim, observador, 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 eu sou observador, eu sou observador. A pessoa tem o direito de ter a opinião que ela quiser, porque é a projeção dela. Ela está falando dela. E você está representando um papel. Mas quando você vai descolando e criando consciência, você inverte o jogo. Você para de ser um joguete e passa a ser um jogador. O jogador sabe o que está fazendo. Entendeu? Beleza? Bacana? Agora eu quero falar uma coisa legal para vocês. Eu vou começar a inverter a ordem das coisas, tá? Agora a gente vai entrar no conhecimento. Quem pegar, pegou, vai ficar publicado. Por que eu estou falando isso? Porque no final da aula eu falo, olha gente, isso aqui é um curso, tá? Porque eu não quero, né? Por que eu estou fazendo isso também? Entendeu? Quais serão as motivações que o Marco tem? Porque assim, já tem muito conteúdo, né? Não preciso me preocupar que a pessoa chega na frente do celular, me vê pela primeira vez, cada um com seus problemas. Só que é um curso, a pessoa vai tirar uso e vai se beneficiar do jeito que quer. Eu tenho que respeitar quem acompanha. E eu não quero encher o saco de quem acompanha sempre com a porcaria da mesma introdução, entendeu? Quem acompanha tem que ser privilegiado. Fala, putz, o cara já entrou com conhecimento, já entrou com um negócio, e é assim. E no final eu aviso, quem ficou até o final é porque teve interesse. Não é por causa do comecinho. Você vê, eu estou falando para vocês, estou usando, estou mudando algumas coisas, então é assim, né? É assim, preciso sair, mas não se preocupa, Thelma, vai ficar aqui, é aula para vocês, tá bom? Eu vou tirar a anterior que fala, porque eu falei muito sem detalhar, sem fazer toda a contextualização que é importante, mas vai ficar aqui, você vai poder assistir de novo. Eu vou publicar, tá? Vai demorar um pouquinho, porque demora fazer o download um pouquinho e tal, mas eu vou publicar de volta essa aula, porque isso é conteúdo importantíssimo. Se você entender a importância disso, refletir na importância disso e usar, você vai ver a importância que isso tem. Quanto isso vai te ajudar, porque assim, tem muita gente que tem consciência que não é legal ficar você se engalfinhando com os problemas dos outros, mas acaba escorregando na banana porque não sabe lidar consigo. Porque às vezes é muito mais forte, você quer ajudar quem você ama. E a pessoa às vezes está encrencada, ela está mal, ela está querendo uma saída ou quer só desabafar. Né? E muitas vezes acontece, você dá a saída e a pessoa ainda fica nervosa com você. Né? E você não sabe o que fazer direito. Não faz nada, às vezes a pessoa só quer desabafar, só quer escutar. Puxa, não fica assim, vai ficar tudo bem e tudo mais. Mas você, na inocência, na boa intenção de tirar a pessoa do buraco, na verdade você está entregando a mensagem que você sente. Você sente que está no buraco, você sente que está encrencado, você sente que esse mundo é uma encrenca. Essa é a mensagem que a vida está lendo. Você, através da sua atitude, da sua falta de confiança, da sua boa vontade cristã, você está dizendo para o outro, você é fraco, nós estamos ferrados, o mundo é perigoso e eu vou te tirar daí na marra.
Olha quanta coisa tá nesse gatilho, gente, que você não vai precisar trabalhar. Vem a situação, eu sou observador. Ah, você não acha? Acho. Ah, mas você não sei o que lá. Observador. Eu sou observador. Por dentro, no pensamento, eu sou observador. Eu sou observador. E lida com a situação, sem energia, auxilia, dá um tapinha nas costas, vai ficar tudo bem. Às vezes é você que precisa desse tapa nas costas. Observador. Vai ficar tudo bem, eu vou fazer o que dá. Aí vai vir aquela emoção por dentro, querendo te bagunçar, aqueles pensamentos catastróficos da sua família, dos seus modelos. Ai, corre, te apertando. Por quê? Porque a sua mente não lembra da multidimensionalidade, não lembra que é sensível, quer te enfiar numa rua sem saída através da sua atitude. O Marco está aqui todo dia te dizendo, fica no C, fica no C. É consciência, multidimensional. A cabeça é a sociedade. A cabeça é a visão de mundo errônea que você tem sobre a vida. Você acha que só tem uma versão sua. Tem milhões, tá? Milhões de possibilidades. Como usa isso? Assiste isso de novo. Tá bom? Usa e vem me contar. Por favor, porque daí você participa. Cria novas coisas pra gente conversar, pra gente discutir, pra gente entender, né? Pô, né? Isso é importante. Por quê? Porque às vezes você tem um coração enorme, você quer ajudar, mas tem jeito certo de ajudar. Quando você faz isso, você está ajudando o outro. É o contrário, você está desencalacrando a energia do outro, tirando o foco, falando que vai ficar tudo bem. Né? Às vezes uma pessoa que você ama, como eu falei, né? Tem jeito certo de ajudar, não ajuda como você sempre ajudou, não deu certo. Você não percebe que a pessoa não muda? Por quê? Porque você não muda. Porque aquela mesma pessoa cruza o seu caminho, porque é a necessidade do seu ser de desempenhar um papel na vida que você combinou lá atrás. Só que você não tinha consciência. Tá feliz? Eu acho que você está aqui procurando uma saída. Quer dizer, você não está feliz, então estou te ensinando a mudar no jeito fácil. Gatilho emocional, participante, observador. Ah, é coisa maravilhosa? Participa, dá seu coração, compartilha. Né? É porcaria? Opa, distância. Última vez, você é a pessoa parada num rio cristalino, vendo as águas passarem, está de pé, sereno. Guarda essa imagem. Sereno, tranquilo, respirando. E a água está passando. Aí você é observador, deixa passar, imita o todo, tá bom? Essa aula vai ficar aqui, gente, tá bom? Esse é um curso, agora eu vou inverter as coisas, vai no final eu falo, esse é um curso, né, privilegiar quem acompanha, pô. Esse é um curso, né, você acompanha aqui, pode ter um monte de vídeo, tem um monte de aula, um monte de palestra, vai continuar tendo, mas até quando, Marcos? Sei lá, 2 anos, 1 ano no mínimo, né, porque as frases, o programa é um programa ostensivo, a ideia é que você tenha conteúdos diários, durante 365 dias, vai completar 365 temas com 15 frases cada, no mínimo 1 ano, no mínimo, mas vai passar, entendeu? Porque isso aqui é um compartilhar que eu quero sempre ter. Mesmo que daqui a 1 ano, 2, 3, vire um curso, vire um curso mais profundo, alguma coisa assim, eu sempre vou manter. Eu sempre vou manter. Porque eu acho que é uma coisa legal para mim e legal para quem está acompanhando. E outra, dá participar. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, não tem possibilidade de comprar o livro que eu vou lançar, né? Mas ela tem possibilidade de testar, de perceber, ter oportunidade de ver que tem muito enrosco por aí, porque a gente não sabe o que fazer com a gente. Mas não mais. Tá bom? Bom sábado. Daqui a pouco eu solto outros conteúdos, as frases do dia, tá bem? Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta, que eu vi uma pessoa perguntando do que é o trabalho. É espiritualidade, expansão da consciência na prática, né? É diferentão, é escancara mesmo, não economiza conhecimento, não economiza, você pode perguntar, pode fazer o que você quiser, pode compartilhar os vídeos se quiser também, for do seu coração, é muito legal. Não somos aí... nosso amigo está falando que a gente é mal compreendido. A gente não se compreende, na verdade, né? E é muito interessante, porque às vezes a gente quer bancar, né? A gente fala, não, a gente é muito bonitinho, a gente não tem problema. O que a gente está fazendo? A gente está tirando da gente a oportunidade de mexer e resolver, né?
Por quê? Porque a gente tem uma autoimagem, a gente quer se defender, né? Machucou, a gente quer se colocar válido, quer fazer as coisas, né? Que bonito, como se fosse um... Como eu costumava falar, né? Quando eu comecei a estudar, né, gente? Eu comecei a perceber a sacanagem, né? As propagandas, aquelas sempre cores gritantes, sempre uma linguagem infantilizada, né? Sempre... De modo geral, na mídia, na televisão, quando tinha era mais forte, hoje em dia na internet, sempre uma coisa assim, parece uma coisa de, sei lá, de historinha, né? Uma coisa assim, parece que alguém sempre está olhando, sempre tem uma câmera e você tem que fazer uma pose para alguém. E ó, dane-se você, o seu ser, as suas capacidades, você que se dane, comporte-se feito um retardado, né? Que está na revista contigo, eu tenho que dar satisfação para esse povo, né? Tem que falar assim para você acordar, entendeu? Eu comecei a perceber, falei, nossa, cara, que coisa mais infantiloide. Eles infantilizam a nossa consciência, deixam a gente bilolado, confuso, bobo, né? Um monte de cor gritante, um monte de bobagem, né? Quinquilharia, besteira. A gente podia estar voando e a gente está rastejando por causa de besteira, por causa de indução hipnótica negativa. Agora o Marco dá o troco. Eu faço indução hipnótica positiva. Crio gatilhos, criaram gatilho negativo, trauma, agora estou criando gatilhos positivos, gatilhos que te colocam consciente, fala eu sou poder, dane-se, cada um cuida do seu, eu vou curar o meu. Quando eu curar o meu, as linhas de possibilidade voltam a me cruzar legal e pronto, problema resolvido, né? Só que a gente precisa estar espertão com a gente. Eu me empolgo, gente, deixa eu olhar aqui, se tem mais alguma coisa. Essa aula vai ficar aqui, tá? Nossa, tem um monte de mensagem aqui, peraí. Karma. Como diria o Calunga, karma. Deixa eu olhar aqui. Não sei se é mensagem ou se... Não tem mensagem não. Bom, gente, é isso aí, tá? Qualquer dúvida que ficou dessa aula, ponha nessa aula, ponha em outros vídeos. Um grande abraço, bom sábado. E amanhã a gente tem palestra, né? Palestra-aula, né? A gente vai mudar de tema, vai ser mais 15 dias um novo tema, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!